Bem, nós temos aqui a última experiência de máquina de corrente contínua, a segunda experiência de máquina de corrente contínua. Aqui está o nosso motor. Para a carga, em vez de ter um gerador de corrente contínua e resistências, como tivemos na aula anterior, é usado o chamado freio de correntes parasitas. É um disco de alumínio e, através da indução de correntes circulantes nesses eletroímãs, você freia a máquina, faz o papel da carga. E também o esquema Ward-Leonard, aqui está reproduzido, mas no que é chamado Ward-Leonard estático. Em lugar do motor de indução e do gerador de corrente contínua, que nós tínhamos do lado de fora do laboratório, nós temos simplesmente uma ponte retificadora a tiristores. A alimentação em corrente alternada é a mesma que é usada para alimentar o motor de indução, e a tensão contínua, que é obtida através do gerador de corrente contínua, é aqui obtida através da retificação feita pelos tiristores, dando uma tensão contínua. E o controle do nível de tensão, em vez de ser feito usando a resistência de campo do gerador de corrente contínua, é conseguida mudando-se o ângulo de disparo dos tiristores. Essa experiência, no fundo, combina conhecimentos de eletrônica de potência, de máquinas elétricas, e nós vamos ver também de controle, porque aqui já está implementado no microprocessador um esquema de controle que recebe as informações de velocidade através de um taco gerador conectado ao eixo do motor, recebe informações de corrente e processa através de uma malha interna de controle de corrente e uma malha externa de controle de velocidade. Essa nossa configuração, vocês percebam que o campo ele é oriundo de um retificador a diodo. Portanto, nessa máquina, nós não temos condição de promover o enfraquecimento de campo. Mas já chamei a atenção que o enfraquecimento de campo é uma situação que deve ser usada de uma forma excepcional, se há necessidade de atingir uma velocidade superior à velocidade nominal, em condições que a solicitação de torque é menor do que a solicitação nominal. Então, nós vamos colocar esse sistema para operar. O motor está girando. Aqui, como é um sistema malha fechada, eu posso ajustar a velocidade. Aqui está um pouco mais de 1000 RPM. Eu vou reduzir para 1000 RPM. E se por um acaso eu aumentar a carga, no caso eu aumentaria as correntes aqui do freio de corrente parasita, vocês vão notar que a corrente de armadura vai subir, mas a velocidade continua a mesma. Ela se ajustou para a nova situação, o regulador funcionou. Olha lá, aqui eu diminuí rapidamente a carga, vou aumentar a carga. Agora não dá, vou diminuir a carga, você vai notar a velocidade aumenta e depois ela volta. Se eu fizer um aumento maior de carga, isso daqui vai ficar mais patente. O sistema ajustou a tensão de armadura. Muito importante isso. O controle é feito pela tensão de armadura. Essa foi a contribuição da solução apresentada pelo Ward-Leonard. Isso foi virada do século XIX para o século XX. O esquema chamado de Ward-Leonard estático só foi possível por volta de meados do século XX, quando o tiristor se tornou um dispositivo semicondutor de potência vendido comercialmente. Isso é por volta de 1956, 1958. Então, com isso, terminamos a apresentação das máquinas de corrente contínua e do esquema Ward-Leonard.
vamos chamar a atenção aqui de algumas diferenças entre o Ward-Leonard estático e o tradicional Ward-Leonard rotativo. No Ward-Leonard rotativo, a tensão de armadura era controlada pelo reostato de campo do gerador de corrente contínua, que realmente é uma solução que demanda baixa potência. Nessa solução aqui, a potência demandada para controle é bem menor, porque são apenas os pulsos que eu tenho que dar na minha ponte de tiristores, mudando o ângulo de disparo. Agora, tudo na técnica, na verdade, na vida, toda vantagem vem acompanhada de uma desvantagem. A desvantagem que eu tenho com a solução estática é que a ponte de tiristores só permite condução de corrente num sentido. Quando eu tinha a solução rotativa, a corrente no gerador de corrente contínua podia ir para um lado ou para o outro, ele se transformava em gerador ou motor, porque é a mesma máquina. Aqui, para poder ser feita uma reversão de corrente, foi necessário trabalhar com duas pontes de tiristores, indicadas nesse esquemático, uma vazada e a outra achurada. De qualquer forma, para se promover uma variação de sentido de rotação, precisa-se realmente de ter duas pontes. É isso que nós vamos aqui fazer brevemente uma demonstração. Vou, através desse comando, mudar o sentido de rotação da máquina. Vamos novamente aqui pelo indicador de rotação. Você vê que houve uma mudança de sentido. E a tensão também inverteu de positiva para negativa, a corrente mudou de sentido.